Do livro Vinha de Luz, capítulo 62 de 180, Resistência ao Mal, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 62 de 180, Resistência ao Mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, Mateus 5,39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem, inermes, às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita, do sectarismo pernicioso, nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação, asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com uma bela lição. Nesta bela lição a qual me referi, Emmanuel intitulou de Resistência ao Mal. E ele escolheu esta frase, ou esta passagem, que foi atribuída a Jesus, quando ele disse que eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Esta frase
ela foi muito mal entendida e é mal entendida até hoje. E muitas vezes deturpada, podemos assim dizer. Emmanuel vai nos explicar, dando diversos exemplos, como que nós devemos aplicar esta lição e como nós devemos fugir daquilo que não faz parte desta lição. Ou seja, uma má fé, no sentido mais claro da palavra. Ele começa a dizer que os expoentes da má fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Ele já inicia dizendo que essas pessoas de má fé fazem desta frase de Jesus uma interpretação falsa, mas fazem de forma leviana, de forma realmente já sabendo que ele está fazendo de má fé. Isto em relação ao mal. E Emmanuel já vai dando uma afirmativa para que a gente possa entender o conteúdo. Diz ele que não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Veja, a palavra inermes significa desarmados. E então ele está afirmando que Jesus não determinou que nós, aprendizes, nos entregasse desarmados a essas correntes destruidoras. Isto é, essas correntes que são desenvolvidas pelas mentes do mal, podemos assim dizer. E diz ainda, reforçando, aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Veja quanto está em uma clareza imensa essa colocação de Emmanuel. Ele aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Era isto que ele estava falando. Qualquer coisa fora disto não está nos ditames, nos escritos de Jesus. Nesta outra parte, ele continua dizendo: enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. Ele está nos afirmando, mais uma vez, que se nós agirmos com crueldade, nós estamos usando as mesmas armas que vieram até nós. E vai perpetuar o ódio, ou seja, o ódio vai continuar existindo. E dentro dessa desregrada ambição no mundo. Então, tudo isto tem um conceito que está dentro, velado, essa ambição que as pessoas têm no mundo. Ele afirma que o bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Veja bem, o bem e o mal são forças diferentes. Mas para que você possa dissolver o mal, você tem que agir com atitudes, palavras do bem. E isso nós devemos ter em mente para que nós não caiamos na tentação. Porque muitas vezes, quando vem alguma coisa e que nos toca o coração ali naquele momento, nos ensejando ao mal, para que nós possamos dar o revide, é o momento de nós estarmos preparados. Não revidar. Porque revidar significa você dar na mesma moeda. Ele continua dizendo que, em razão disso, a atitude requisitada pelo crime
jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Ele está nos dizendo, Emmanuel, que em face disso, do que ele já disse, a nossa atitude requisitada pelo crime jamais será indiferença. Ou seja, fazer de conta que não aconteceu nada. E isto também não é uma atitude certa. Ele está dizendo que nós temos que ter uma atitude do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Então, são coisas que nós temos que nos preocupar para que, uma vez que somos acionados por pessoas do mal, querendo nos instigar a falarmos uma coisa negativa, que nós estejamos vigilante, operoso, renovador e enérgico, mas sempre pensando no bem, para que a gente não fale coisas negativas em troca daquilo que veio. Existe uma frase que diz assim: entre a pergunta e a resposta, você tem a eternidade para responder. O que significa isto? Se uma pessoa te requisita alguma coisa, falando alguma coisa para forçar você a falar a sua opinião naquele momento, você tem uma eternidade que vai do momento que você ouviu no momento que você vai falar. Você pode até não falar, porque muitas vezes o silêncio fala mais alto. Mas se você tiver que falar, você tem que analisar o conteúdo, o porquê que a pessoa está falando aquilo. Aí você pode, de forma equilibrada, dar a resposta. Mas não se deixe levar pela resposta rápida, onde você já vai dando uma resposta ali que muitas vezes ela não é eficaz, ela não é boa para você e nem para ninguém. Você está dando, entre aspas, munição para o seu adversário. E Emmanuel continua dizendo que, em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. Ele está nos dizendo que, em todas essas épocas do cristianismo, os homens sempre perpetraram, executaram, fizeram erros graves. E eles estavam tentando reprimir a maldade, que é filha da ignorância, com a maldade filha do cálculo. Isto é a mesma moeda, não tem nenhuma diferença. E ele ainda diz que as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Essa última frase ela tem relação com a anterior. Consequências e atos que tiveram no passado foram medidas infelizes que muitas vezes foi colocada em nome do Cristo. Aqui a gente pode lembrar das cruzadas, que realmente degladiavam, entre outros povos, matando, guerreando em nome do Cristo. Nesta outra parte ele diz assim: guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. Como essas guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentadas pelo homem, achando que estava cooperando com o céu, na verdade ele estava agravando os problemas. E ele diz ainda que, no entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Se nós lembrarmos da história, as guerras santas realmente acentuaram mais ainda aquele ódio, aquela antipatia que tinha os dois povos. Diz ainda que semelhantes revides sempre constituem
pruridos de hegemonia indébita, do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. É uma colocação interessante, porque ele está nos alertando aqui para que a gente possa refletir um pouco. Ele diz que esses revides que já ocorreram e agora ainda ocorre, dessa questão do povos, ou até de um povo único, ela se dá de uma forma perniciosa, ou seja, negativa, dentro dos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Vejam bem que nunca foi uma determinação de Jesus e as pessoas interpretavam o Evangelho de Jesus, seja de forma equivocada, seja de forma maldosa. Então, uma coisa ou outra ocorria quando agia de uma forma truculenta, quando ele recebia uma coisa que ele não concordava. Nesta outra parte, ele diz: reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação, asseverando: eu, porém, vos digo. Interessante esse parágrafo, porque Emmanuel está dizendo que Jesus sabia que a criatura humana iria tentar desfigurar as suas palavras, ou seja, dar uma interpretação equivocada das suas palavras. E por isso que ele sempre dizia nas suas colocações: eu, porém, vos digo. O que significa isto? Significa que ele estava assumindo ali aquela colocação e que era para saber que era dele aquela colocação. Então, quando nós vemos uma colocação feita por Jesus no Evangelho, se nós não entendermos, é porque nós não estamos ainda em condições de entender. Agora, se nós fizermos uma interpretação equivocada, isto é muito ruim, muito ruim. Ele diz ainda que o plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão, 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Emmanuel está nos afirmando que o plano inferior, os espíritos voltados para o mal, porque são ignorantes e mais muitos inteligentes, eles adotam esse padrão de resistência, onde ele reclama olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque eles querem ver irmão degladiando com o irmão, com o pai, com a mãe. É isso que eles querem ver. Então, quando há uma contenda, eles querem sempre ali o pior que aconteça. E que nós não possamos acolher esse tipo de coisa. Que nós possamos atender o seu conselho, que é a defesa do perdão. 70 vezes 7. Em cada ofensa. E isso é muito interessante. Ou seja, é um número enorme para que a gente possa analisar para cada ofensa. E que nós tenhamos a bondade diligente, transformadora e sem fim. Uma grande lição que vale a pena nós reforçarmos em nós mesmos como estão nossas atitudes perante as atitudes dos outros e que nós possamos levar essa parte do Evangelho de Jesus para as pessoas que ainda não têm esse conhecimento. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.